Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, este orçamento que aqui nos traz tem dois factos positivos que são inegáveis. Por um lado, mantém uma estratégia de consolidação das contas públicas, iniciadas em 2011, e isso é de saudar. Claro que isso significa um arrepio face à gestão histórica do Partido Socialista, mas os arrepios que vão no bom sentido são de saudar e, por isso, saúdo por isso. Em segundo lugar, porque corrige o valor do déficit face à proposta de pré-orçamento apresentada a Bruxelas. Significa que as recomendações exigidas por Bruxelas foram acatadas e isso foi corrigido em termos do déficit, do saldo orçamental. Isso é também de saudar. Mas quanto ao resto, Sr. Ministro, este orçamento corresponde a uma fraude política, e as suas afirmações aqui só o confirmam aquilo que acabei de dizer. Por um lado, porque traz um aumento da carga fiscal. Claro que o Sr. Ministro tem esta veleidade de todos os dias ir alterando o conceito de carga fiscal a seu belo prazer. Porventura, qualquer dia, já tem várias patentes registadas, porque vai colocando os impostos que interessam para dizer que a carga fiscal baixou. Mas a verdade é que a carga fiscal foi aumentando. E a carga fiscal foi aumentando e volta a aumentar, Sr. Ministro, por várias vertentes. Apesar da subavaliação da receita fiscal, que é o tal evidencia, e que o histórico dos seus orçamentos comprovam. Porque, precisamente, para não ser confrontado logo à partida com esse valor, coloca sempre a receita fiscal abaixo daquilo que tem vindo a ser concretizado. Mas acresce ainda, Sr. Ministro, Sr. Ministro, quando atualiza os escalões do IRS num valor abaixo da inflação esperada, isso é um aumento de impostos. Sempre foi assim e voltará a ser, Sr. Ministro. Pode agora dizer que não, jurar, porque o Sr. altera os critérios e os conceitos a seu belo prazer, sempre cá vem. Mas sabemos que aumentar o escalão do IRS abaixo daquilo que são as previsões de aumento de salários e da inflação significa que as pessoas vão pagar mais. E vão pagar mais não são extraterrestres, são os portugueses. Em segundo lugar, porque há outros 14 impostos que vêem ou deduções abatidas ou que vêem partes da sua componente fiscal aumentadas. No IRS, no Imposto de Selo, no IMI, no IMT, no ISV, no IUC, no Imposto sobre o Tabaco, no Imposto Especial sobre o Jogo Online, no ISP, fora as contribuições extraordinárias que são criadas agora também. Mas há uma diferença. É que outros ministros reconheceram que traziam aumentos de impostos a esta casa. E o Sr. Ministro não tem a coragem nunca de o assumir. E como não tem a coragem de o assumir, altera conceitos ou refugia-se em outros conceitos, como a saúde ou o ambiente, para dizer que não está a agravar impostos sobre os portugueses. Mas assumam que só lhe ficava bem. Mas depois ainda, Sr. Ministro, porque também na área da despesa o senhor comete uma fraude. Comete uma fraude quando, ao nível do investimento, tenta dizer, agora é que é, o investimento público vai aumentar, comparando o executado com aquilo que aqui nos propõe. Sabe perfeitamente que todos os anos da sua legislatura o investimento ficou abaixo, cerca de 700 milhões de euros, o executado face ao realizado. E aquilo que agora nos propõe é uma estagnação do orçamentado. Portanto, Sr. Ministro, tenha coragem de dizer e de falar a verdade também sobre esta matéria. E depois ainda sobre a restante despesa pública, porque assuma à partida 590 milhões de euros do limite que está a pedir não é para realizar, era bom que dissesse que despesas em concreto não vai realizar, porque as despesas centralizadas no controle férreo da mão das finanças aumentaram e, portanto, fora as cativações que têm sido utilizadas para o controle das contas públicas, o que significa que há despesas que não vão ser realizadas, só que, de novo, não tem coragem de dizer aos portugueses que despesas o senhor propõe, mas que sabe que não vão realizar. E depois, a consequência disso tudo é muito simples. É a deterioração da qualidade dos serviços públicos,
que todos os portugueses sentem, por muito que o Sr. Ministro diga que não, e, por fim, um crescimento, concluir, e vou concluir, Sr. Ministro, Sr. Presidente, e por isso ainda um crescimento de medíocre ou uma estagnação mesmo do PIB português em paridade dos poderes de compra com os países da União Europeia e do euro. E aqui também, este é o resultado da sua governação. E por isso, trouxe uma proposta de orçamento, mas sabe uma coisa? Só os seus camaradas de partido é que aqui a conseguem defender.